Dona Vilani tem 84 anos de idade. Com o passar do tempo, os primeiros sintomas da velhice começaram a surgir, mas com muita força de vontade, ela tenta manter sua vida no mesmo ritmo, e foi isso que a livrou por um certo tempo do mal de Alzheimer. Eu faço tudo, cozinho. Apesar de não gostar que eu chegue na cozinha, porque já me acham velha, né? Mas eu não me sinto assim. Eu cozinho, faço creme, faço tudo que eu tenho vontade. Eu adoro tudo, eu danço, eu gosto de música, muita música boa. É assim que eu levo minha vida. Sonhando em ter isso, aquilo outro, mas até que enfim um dia acontece, né? Sou uma pessoa muito ligada à minha família, quero bem a todos os meus netos, não tenho complexo que estou velha ou que ninguém me ache velha, né? De maneira nenhuma, eu sou normal. Pode até ser que eu ainda vire a cabeça. Existem cerca de 10 milhões de idosos no Brasil. Com a perspectiva de vida crescendo, doenças da velhice como o Alzheimer acabam passando desapercebido. Neste caso, é necessária muita paciência e deixar a mente do idoso ocupada e tranquila. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro e, portanto, é uma doença que vai envolver o comprometimento das funções intelectuais como um todo. As pessoas chamam muita atenção em relação à memória, que normalmente costuma ser um dos sinais iniciais. Então, aquela pessoa em que começa a cometer erros de memória, não aqueles erros normais que todos nós cometemos, aqueles pequenos lapsos, mas quando a memória começa a interferir na rotina diária da pessoa, a ser um problema. E quando, além da memória, outras funções, como capacidade de tomada de decisões, de organização, de organizar o pensamento, vocabulário, apresentam falhas, é um sinal de alerta que ela pode estar diante de um parente com Alzheimer. A gente sabe que algumas medidas ajudam a diminuir o risco. Então, se manter saudável, então evitar fumo, controlar a pressão, controlar a glicose, colesterol, controle do peso, atividade física regular, atividade intelectual de maneira regular, são fatores que levam a uma proteção cerebral. Nas fases iniciais, a família tem que ser educada sobre o que é a doença, sobre o que vai acontecer com o paciente, e basicamente ela tem que estar preparada para o futuro. Então ela tem que saber que em um dado momento aquele paciente não vai ter mais condições de gerir uma conta bancária, que em um determinado momento esse paciente vai precisar de auxílio com seus medicamentos, ou vai ter dificuldades em relação a sair sozinho. Então a família ela tem que ser educada nessas questões e ajudar o idoso a manter esse estímulo sobre o intelecto e os cuidados gerais com a saúde. Os sintomas na primeira fase são muito parecidos com as características naturais da velhice, e muitas vezes, ao reconhecer a doença, é tarde e os parentes não sabem o que fazer. Eliane Barreto, filha de Dona Vilani, explica o que aconteceu em sua família. Já há algum tempo a gente vem notando que ela está um pouco esquecida, a memória um pouco comprometida, vem sendo muito repetitiva nas coisas que fala, que diz. Então, nós tomamos uma atitude de levá-la ao médico e foi aí que foi constatado. Eu, por exemplo, eu já sabia dos males que o mal de Alzheimer ocasiona, que possui várias fases, mas a família toda só ficou sabendo depois de uma reunião que eu participei no Hospital César Calles com a doutora Cássia, que ela expôs todos os males que o mal de Alzheimer ele ocasiona. Muito importante que a família, nesse momento, chegue junto com o idoso, porque é nessa fase que ele precisa de mais carinho, de mais dedicação, mostrar aquele amor que a gente sente por eles, para eles se sentirem seguros e amados nessa fase da vida. O idoso normalmente não está consciente da doença que possui. Raramente ele aceita suas condições. Nesse caso, a família tem que dedicar muito amor e fazer com que o idoso viva como Dona Vilani, transformando sua vida em uma poesia. Doutor, eu vim aqui. Vossa Excelência, médico afamado, pode dizer o mal fim ignorado, em que agora sem saber cair. Tenho febre, não tenho, mas sinto a alma no íntimo secreto a queimar dentro de mim, como se fosse um incêndio voraz, em busca de uma mística aventura,
para um país que nem sei se existe. E sem ar, meu doutor, abro a janela e me ponho a meditar a vida como um louco. E abalando a cabeça com suavidade, o bom doutor disse assim, com gravidade: conheça essa moléstia. É a transmissão da alma que se põe como um botão em flor. Essa moléstia, meu amigo, é o amor. Vá, procure alguém que a sua alma compreenda bem, que sinta o mesmo que a sua alma sente, ou que do mesmo mal se ache doente. Vá, meu amigo, e não volte a mim. Esse caráter de moléstia assim, que eu acabo de explicar, eu falo francamente. Um coração que sofre amor somente, só outro coração pode curar.